Meu nome é Regina, estou cursando o quarto semestre de nutrição na Unicesumar. Este trabalho faz parte da disciplina Desafio Profissional, voltado para a saúde dos homens, trazendo informações, orientações e dicas práticas para a mudança de hábitos alimentares, visto que esse público muitas vezes negligencia a sua saúde. A obesidade e sobrepeso têm aumentado as doenças crônicas não transmissíveis na população brasileira. Por isso, esse mini curso traremos os seguintes temas: o Guia Alimentar para a População Brasileira, o que é esse guia, quais informações ele traz para a população, o que deve ser evitado. Iremos abordar também a inter-relação entre alimentação e saúde, como fazer melhores escolhas nas aquisições alimentares, quais locais frequentar para adquirir esses alimentos, como hortas comunitárias, feiras, como variar as preparações culinárias para sair da monotonia, organização e armazenamento dos produtos, aproveitamento integral dos alimentos, como ter uma alimentação saudável e, por último, a importância do profissional para manutenção, prevenção e promoção à saúde. Iniciando com o Guia Alimentar para a População Brasileira, precisamos entender de que se trata esse guia. O Guia Alimentar para a População Brasileira nada mais é do que um livro desenvolvido pelo Ministério da Saúde, a fim de trazer informações sobre alimentação para que, por meio dela, exista a promoção à saúde. Dentre as informações que o Guia Alimentar fornece, ele traz a classificação dos alimentos em 4 tipos a fim de esclarecer mais o entendimento. Os alimentos in natura são aqueles provenientes diretamente da natureza, sem ter sofrido quaisquer alteração. São exemplo, frutas, hortaliças, ovos, leite. Já os alimentos minimamente processados são aqueles que sofrem pequenas alterações após serem extraídos da natureza, como a remoção de cascas, raízes ou moagem. São exemplo as farinhas, raízes, tubérculos, de maneira que eles sejam lavados ou cortados, carnes resfriadas ou congeladas e leite pasteurizado. E os alimentos processados são aqueles alimentos que sofrem alterações após serem extraídos da natureza. Possuem adição de sal, açúcar, gorduras e óleos. Exemplos são algumas frutas em conserva, frutas em calda, pães, queijos. E por último temos a classificação dos alimentos ultraprocessados, que são aqueles que passam por vários processos, várias técnicas que alteram sua composição, com adição de sais, açúcares, gorduras em excessos e outros aditivos industriais, quase que exclusivamente são produzidos na indústria. Assim, esses alimentos eles possuem um alto teor calórico. Retomando então, são 4 tipos de alimentos: alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Pode parecer um pouco confuso entender o que a alimentação tem a ver com a saúde. Para deixar mais claro, vou dar o seguinte exemplo: uma alimentação com consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e processados que são ricos em açúcares, gorduras e óleos resulta no excesso de peso e, por consecutivo, a obesidade. E um indivíduo com obesidade possui maior suscetibilidade em desenvolver outras doenças, como se fosse um efeito dominó, uma doença leva a outra. No Brasil, isso se tornou preocupante com o decorrer dos tempos, tanto é que atualmente aproximadamente 57,2% da população adulta brasileira está com sobrepeso, e em maior proporção estão nos homens. E 22,4% da população está com obesidade, sendo aproximada a proporção entre homens e mulheres. A obesidade é um dos fatores determinantes no aumento de doenças crônicas não transmissíveis, DCNTs, como, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, dislipidemia, problemas cardiovasculares, dentre tantos outros problemas na saúde. Chegando assim à conclusão que a alimentação e a saúde se interrelacionam, ou seja, é necessário manter um equilíbrio em sua alimentação para resultar em um bom desfecho em saúde. Todavia, manter uma alimentação adequada e saudável parece ser bem difícil para a população. Então, como lidar com isso, né?
Nesse mini curso, traremos algumas informações com base em Guia Alimentar para a População Brasileira, associada à nossa pesquisa, a fim de auxiliar na promoção à saúde do homem. Ainda fornecendo alguns materiais disponíveis na descrição do vídeo, como links de redirecionamento a sites e arquivos gratuitos. O Guia Alimentar para a População Brasileira nos traz 10 passos para uma alimentação saudável. E eu lerei para vocês. Primeiro deles, fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados à base da alimentação. Segundo, utilizar óleos, gorduras e sal em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Terceiro, limitar o consumo de alimentos processados. Quarto, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Quinto, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. E sexto, fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Sétimo, desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Oitavo, planejar o uso do tempo para dar atenção e espaço que ela merece. Nono, dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. E por último, ser crítico quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculada em propagandas comerciais. O Guia Alimentar da População Brasileira, ele é um livro gratuito, está disponível no site do Ministério da Saúde. A fim de auxiliar vocês, o link de acesso está disponível na descrição do vídeo e é muito relevante a leitura deste material. É muita informação, não é? Então, vamos falar sobre a aquisição dos alimentos a fim de explanar um pouco esse assunto. A aquisição de alimentos ou a compra de alimentos, ela deve acontecer em vários locais, como o Guia Alimentar preconiza. Não é exclusivamente no supermercado. E fique ciente, uma alimentação equilibrada e saudável é aquela adequada às suas condições financeiras, sua localização, à sua cultura. Assim, valorize e fique atento aos alimentos de época e que fazem parte da sua cultura. Existem vários ambientes que você pode adquirir os alimentos além do supermercado. No caso, você pode ir a feiras, pode adquirir até mesmo de árvores frutíferas em parques públicos, pode cultivar uma horta em casa ou participar de hortas comunitárias. Se você não entende muito de plantas e quer desenvolver essa habilidade, a descrição do vídeo contém um direcionamento da Embrapa. Nela possui cursos e informações de livre acesso a todos os públicos em relação à agricultura. Você quer desenvolver algo, tem um cursinho lá, até mesmo para você desenvolver um canteiro em casa a fim de plantar ervas aromáticas e condimentares. E, no caso, por último, tem um supermercado, né? Que seria um local de aquisição de alimentos também. Existem algumas estratégias no processo de aquisição de alimentos, que aqui serão enfatizadas em relação aos alimentos in natura, minimamente processados, que é a preferência, não é? Dentre eles, a gente tem a base da alimentação brasileira, que é o famoso arroz com feijão. Então, como escolher esses alimentos? Quando você for adquirir esses produtos ou esses alimentos, você pode comprar de forma variada quanto ao tipo de feijão, um tipo de arroz, comprando em pequenas quantidades a fim de diversificar a alimentação, estando aberta à experimentação. A diversidade também deve partir dos tipos de temperos, preferencialmente in natura e minimamente processado, como por exemplo as ervas aromáticas e condimentares. Essas ervas aromáticas e condimentares também podem ser cultivadas em casa. Acerca da regionalidade, da cultura, também é interessante conhecer as plantas alimentícias não convencionais, que são as PANCs, de maneira abreviada. E se você quer entender melhor sobre o que são essas plantas, de como cultivar elas, como consumir, a Embrapa também possui cursos, informações relacionadas a esse tipo de alimento. Se você quiser saber mais, também deixamos um link redirecionando ao site da Embrapa a fim de facilitar o acesso a esse tipo de conteúdo. E também para alimentos regionais. Adicionamos outro link do livro de alimentos regionais brasileiros, no qual a população precisa conhecer a sua cultura, a sua gastronomia, através dos alimentos de sazonalidade que estão disponíveis e devem ser aproveitados. A participação da família nas preparações culinárias é muito importante, pois além de estreitar laços, compartilhar bons momentos em companhia agradável, estimula o desenvolvimento de habilidades culinárias, tem maior controle dos ingredientes usados nas preparações, fazendo assim escolhas alimentares mais saudáveis. Mas antes da preparação, vem a etapa do pré-preparo,
que ocorre após a aquisição dos alimentos, onde é realizada a higienização e sanitização. O primeiro passo é retirar partes danificadas das frutas, legumes e verduras e lavar em água corrente para retirar as sujidades. Os alimentos que serão consumidos crus precisam ficar de molho em solução clorada por 15 minutos, sendo 1 colher de água sanitária para 1 litro de água. Após o tempo recomendado, enxaguar os alimentos em água corrente e deixar secar naturalmente, antes de armazenar na geladeira. Os produtos secos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão, entre outros, devem ser armazenados em local limpo, seco e arejado, sem exposição direta à luz solar, em prateleiras ou estrados sem contato com o piso, com espaçamento de 10 cm longe da parede, para melhor circulação do ar. Organizados de acordo com a validade, sendo o primeiro que vence e primeiro que sai. Os alimentos devem ficar longe de produtos químicos, de limpeza, higiene e perfumaria. As embalagens impermeáveis podem ser lavadas ou higienizadas com álcool 70% antes de armazenar ou abri-las para o consumo. Os alimentos que forem retirados da sua embalagem original devem ser colocados na geladeira, em recipientes com tampa, etiquetados com o nome do produto, data de abertura e validade. A refrigeração dos alimentos é uma forma de prolongar sua conservação, por isso é importante que sejam armazenados de maneira correta. Os ovos, leites, iogurtes e queijos devem ficar na prateleira superior, onde tem maior circulação de ar frio. Os alimentos prontos para consumo ficam na prateleira do meio. Alimentos crus, como carnes em processo de descongelamento, na prateleira inferior, e frutas e verduras, na gaveta. Toalhas decorativas na prateleira devem ser evitadas para não atrapalhar a circulação do ar, e também evitar de ficar abrindo a porta do refrigerador a todo momento, para que a temperatura se mantenha adequada. Uma forma de conservar mais os alimentos é congelá-los no freezer ou congelador. Porém, quando for descongelar, deve ter alguns cuidados para evitar o risco de contaminação dos alimentos. Por isso, não é recomendado descongelar em temperatura ambiente. Coloque em um recipiente e deixe descongelar na prateleira inferior da geladeira, de preferência de um dia para o outro, ou o tempo suficiente para descongelar. Pode ser usado também o micro-ondas para otimizar o tempo. E os alimentos fracionados podem ir direto para o cozimento. Quando descongelados, não podem ser congelados novamente, pois além do risco de contaminação, podem ter alterações na textura, sabor e perda de nutrientes. Após o processo de pré-preparo e armazenamento, vamos para a parte das preparações. A alimentação brasileira tem como base o consumo de arroz e feijão, porém não precisa ser preparada sempre da mesma forma. Pode usar criatividade e sair da monotonia, variando os tipos de arroz, como o arroz integral com temperos frescos, condimentos, especiarias, acrescentar legumes. Da mesma forma o feijão, que pode ser substituído por outros tipos, como feijão preto, branco, vermelho, entre outros, sendo uma forma de variar os alimentos. O aproveitamento integral dos alimentos é uma forma de aumentar o seu valor nutricional e evitar o desperdício. As cascas, talos e sementes podem ser incluídas nas preparações, pois são ricas em fibras, vitaminas, minerais e nutrientes que trazem benefícios para a saúde e previnem doenças. Os alimentos como abóbora, batata, berinjela, cenoura, chuchu, entre outros, podem ser preparados e consumidos com casca. Os talos de salsinha, cebolinha, brócolis, couve, couve-flor podem ser acrescentados em patês, sopas, tortas e risotos. As sementes de melão, abóbora, melancia podem ser torradas e consumidas como aperitivo ou em saladas. Como comer de maneira saudável? É recomendado realizar de 3 a 6 refeições ao dia, como café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Se não for possível realizar todas, dê preferência para as principais refeições, como café da manhã, almoço e jantar, com intervalos de 2 a 3 horas entre as refeições. Evite o hábito de beliscar, principalmente produtos ultraprocessados, como salgadinhos e guloseimas, pois são ricos em calorias e têm baixo valor nutritivo, e contribui para o excesso de ingestão calórica ao longo do dia. Realize as refeições em ambiente tranquilo, sem se envolver em outras atividades.
valorizando o ato de comer, com atenção plena, mastigando bem os alimentos para melhor saciedade e digestão. Evite distrações como comer diante da televisão ou mexendo no celular. Quando não é possível realizar as refeições em casa, prefira locais que fazem refeições na hora. Faça escolhas saudáveis, iniciando sempre pela salada, seguindo da carne, legumes, arroz e feijão, evitando frituras e preparações gordurosas. Dê preferência às frutas como sobremesa. Uma outra alternativa é levar a própria marmita, com porções de frutas e lanches saudáveis, evitando assim o consumo de produtos industrializados. Não esquecer da ingestão hídrica para manter a hidratação e bom funcionamento do organismo. Não espere sentir sede para ingerir água, pois esse é um sinal de que seu corpo já está desidratado. Existem também os restaurantes populares que, além do atrativo preço, a alimentação ofertada é equilibrada nutricionalmente. Você já deve ter percebido que a alimentação adequada e saudável requer planejamento e organização pessoal. Para concluir nosso minicurso, chegamos a essa última parte, no qual traremos dicas de planejamento e organização pessoal. Primeiro seria estimular a participação em todos os componentes em um ambiente em que exista uma estrutura familiar, em todos os processos que envolvam alimentação, a fim de trazer customização do tempo. Segunda dica seria adequar a disponibilidade dos dias da semana para a realização das tarefas, assimilando as que são consecutivas, por exemplo, o dia das compras das frutas, hortaliças e legumes, com a sanitização, o dia das compras de carnes, consecutivo com a organização e armazenamento. Fica a critério de cada pessoa. Aliás, não existe receita pronta de organização que todos seguem e dá certo. O importante é conseguir manter uma organização a fim de promover uma alimentação adequada e saudável. Ter que manejar tantas informações traz a visão de que a alimentação saudável tornou-se inviável. Entretanto, existem profissionais que auxiliam você a conseguir lidar com isso, estimulando a sua autonomia e comprometimento com a promoção à saúde. Estes profissionais são os nutricionistas. Eles podem ser encontrados em unidades básicas de saúde, unidades de atenção à saúde da família, os NASFs, UBSs, em clínicas institucionais como faculdades, universidades, centros universitários que possuem um curso de nutrição. Nesses ambientes, o atendimento é gratuito. Também existe a possibilidade de atendimento em clínicas particulares, seja por convênios de saúde, por plano de saúde, ou a clínica de um próprio nutricionista. Você agora deve estar se perguntando qual a queixa farei quando chegar à clínica. Não estou doente? Porque convencionou-se que só vai à unidade de saúde quem já está com vários sintomas e doente. Entretanto, o nutricionista também tem por atribuição a promoção à saúde, que você encontra nos ambientes citados anteriormente. Na promoção à saúde vai existir o fornecimento de subsídios para a melhora da qualidade de vida, ou seja, o indivíduo não precisa estar doente para procurar uma unidade básica de saúde ou uma clínica. Neste ambiente, o nutricionista fará uma educação alimentar e nutricional e o planejamento de cardápio, que é considerado uma importante ferramenta na parte da organização do planejamento individual. Chegamos ao fim deste minicurso e aqui estão as principais informações a fim de recapitular o que já foi dito. A promoção à saúde do homem é necessária. O Guia Alimentar para a População Brasileira é um livro extremamente relevante e deve ser lido. A aquisição requer o planejamento. O pré-preparo e o preparo depende da aquisição. Comer vai além de ingerir nutrientes. Buscar atendimento com nutricionista também acontece em situações sem o adoecimento. Desde já agradecemos pela sua atenção e até logo!